O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, chegamos ao coração de toda a nossa fé. A noite santa da Páscoa. Esta não é apenas mais uma celebração. Ela é a mãe de todas as vigílias. A noite em que a igreja permanece acordada, esperando e celebrando a vitória da vida sobre a morte. Começamos esta celebração no escuro. E não foi por acaso. A escuridão que experimentamos no início não é só a ausência da luz física. Essa escuridão representa tantas realidades da nossa vida: o medo, o sofrimento, o pecado, as incertezas, tudo aquilo que parece dizer que a morte tem a última palavra. Mas então, em seguida, acendemos o fogo novo, ainda lá fora da igreja, e dele nasce o círio pascal. Esta grande vela foi acesa justamente com aquele fogo que foi abençoado. Uma pequena chama rompe a escuridão. E ouvimos, ainda há pouco, por 3 vezes, quando esse círio adentrava esse recinto: eis a luz de Cristo. Esta luz é o Cristo ressuscitado. E o mais bonito, uma única chama começa a se espalhar, porque logo em seguida acendemos nossas velas, até que toda a igreja pudesse ficar iluminada. Meus irmãos, assim é a fé. Assim deve ser a nossa fé. Começa pequena,
mas quando partilhada, quando se compromete, ela ilumina tudo ao nosso redor. Depois nós entramos na igreja para a liturgia da palavra. E talvez alguém se pergunte, por que tantas leituras? 7 leituras, 7 salmos. Porque nesta noite nós percorremos toda a história da salvação. Até antes do Glória, nós estávamos no Antigo Testamento, fazendo memória do povo da promessa. Logo depois do Glória, é como que tudo mudou, porque se proclamou depois o Evangelho da ressurreição. Começamos a narrativa da primeira leitura com a criação. Deus cria o mundo, cria o ser humano por amor. E tudo era bom. O autor sagrado encerra com esta frase: e tudo era bom. A vida era harmonia. Mas sabemos que essa história ela foi ferida gravemente. O pecado entrou na história. E mesmo assim, Deus não desistiu de nós. Mesmo o pecado ferindo a criação divina, mas Deus sempre ficou ao lado das suas criaturas, porque Ele é Deus fiel, é Pai e é Salvador. A segunda leitura, ela falava de Abraão, nosso grande e primeiro patriarca. Lá, o autor nos mostra um Deus que pede confiança. Um Deus que pede a confiança dos seus. E uma confiança total. Abraão é capaz de entregar tudo, porque acredita que Deus é fiel. E Deus, de fato, é fiel. Depois, nós vemos o povo que passa pelo Mar Vermelho, saindo do Egito, da escravidão, para entrar na Terra Prometida. Eles se deparam com o primeiro obstáculo, o mar, chamado naquela região de Mar Vermelho. A escravidão fica para trás, porque Deus conduz Moisés pelas águas do Mar Vermelho. O que era mar, o que era escravidão, o que era dor, o que era sofrimento, ficou para trás. Deus abre caminho onde não havia caminho. Só havia o mar, mas Deus ali abriu um caminho. O impossível se torna possível. Esta travessia é a imagem fortíssima do que celebramos hoje. Deus nos faz passar da morte para a vida. Deus, pela Páscoa, nos faz passar da dor, da angústia, da dúvida, das trevas, para a sua luz admirável. Depois nós ouvimos 4 leituras dos profetas. Nessas leituras, vão reforçando esses homens de Deus a promessa de Deus. Deus não abandona o seu povo, mesmo diante da sua infidelidade. Deus promete um coração novo, uma vida nova, uma aliança eterna. E aí chegamos no Evangelho.
As mulheres vão ao túmulo, ainda estão na dor, ainda carregam o peso da Sexta-feira Santa, quando Jesus foi sepultado. Elas esperam encontrar um corpo morto, mas encontram o túmulo vazio. E escutam algo que mudou tudo desde aquela ocasião. A voz do anjo que dizia: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Irmãos, esta pergunta ecoa também para nós hoje. Quantas vezes nós procuramos vida aonde só há morte? Quantas vezes buscamos sentido em coisas que não podem nos dar sentido? Quantas vezes vivemos como se Cristo ainda estivesse no túmulo, morto? Mas Ele está vivo. Ele ressuscitou. E isso deve mudar tudo na nossa vida. A vigília pascal não é apenas uma lembrança de um fato do passado. Ela é um convite, uma experiência atual. Por isso, nesta noite, celebramos também a liturgia batismal. A água é abençoada e nós somos convidados a renovar as promessas do nosso batismo e iremos também batizar os 3 de nossos catecúmenos. Porque a ressurreição de Cristo não é algo distante. Nós fomos mergulhados nela. No batismo morremos com Cristo para o pecado e com Ele ressuscitamos para uma vida nova. Mas aqui está uma pergunta importante para nós. Estamos vivendo como ressuscitados? Ou ainda estamos presos ao túmulo da tristeza, do rancor, do desânimo, da falta de esperança? A Páscoa não é apenas o anúncio bonito, ela é um chamado, e um chamado concreto. Ao sair do túmulo do pecado, a deixar para trás aquilo que nos aprisiona e a viver como filhos da luz. Eis o nosso desafio. Irmãos e irmãs, esta noite nos ensina 3 grandes coisas. Primeiro, Deus nunca desiste de nós. Mesmo quando falhamos, mesmo quando pecamos, mesmo quando lhes damos a costa, Ele continua escrevendo uma história de salvação para mim e para você. A segunda coisa que esta vigília nos ensina: a morte não tem a última palavra. A cruz não é o fim. O túmulo não é o fim. O sofrimento não é o fim. Não é o caminho. Terceiro, a vida nova já começou. A vida nova já começou. Não precisamos esperar o céu para viver a Páscoa. Ela começa aqui e agora. Talvez alguém tenha chegado aqui hoje carregando uma cruz pesada. Talvez alguém esteja vivendo um sábado santo na própria vida. Aquele tempo de silêncio, o tempo de dor, tempo de espera. Talvez esteja vivendo o sábado
do silêncio, da falta do amor, da compreensão, talvez da fome física e a fome de Deus, enfim, talvez vivendo um grande problema. O tempo do silêncio, o tempo da dor, passa. E São Paulo nos diz: tudo neste mundo passa. Somente a graça de Deus permanece. A mensagem desta noite é clara, é objetiva. Espere, confie. Deus está agindo na sua vida, mesmo no silêncio. O sábado parece silencioso, mas Deus já está preparando a ressurreição. Ao final dessa celebração, sairemos com as luzes acesas do coração. Não o mais importante não é deixar esta luz aqui. Levar a luz acesa no coração. E esta luz é Cristo. Levar para a sua casa. Leve essa luz para a sua família. Leve esta luz para a sua comunidade, para o seu local de trabalho, para o seu local de escola. Leve essa luz que brilha sobre você, pois essa luz você sabe muito bem que é Cristo que ressuscitou e quer sair daqui conosco para que possamos iluminar tantas e tantas outras realidades. Que nesta noite santa da Páscoa possamos renovar a nossa fé, caríssimos irmãos. Essa fé que deve ser alimentada na Eucaristia. E a Eucaristia celebramos numa comunidade com os irmãos. A Eucaristia reacende nossa esperança para começarmos a vida nova em Deus. Que possamos dizer, não apenas com palavras, mas com a nossa própria vida: Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Juntos, Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.